fazer essa diferença. E o 2-1, Tonelão. Aí MBR primeiro. Vamos simplificar? A Cloud9 tem que ganhar. A matemática a gente vai atualizando vocês. Na melhor dos resultados é o 2-1. O BO é a G2 ganhar. Isso não pode acontecer, porque daí o MBR já tá classificado, mas não tem mais chance de pegar o primeiro lugar do grupo, já passa à frente na chave superior. Agora, se a Cloud9 vencer, aí entra nos critérios de desempate, que é os que a gente vai informar vocês mais à frente. E interessante que a G2 é o único time que não jogou com duelista aqui no mapa da Icebox. O time da Leviathan jogou de Yoru e o time da Loud jogou de Reina quando jogou. Vamos lá, Cloud9 contra G2, é hora do duelo, é hora do confronto. A gente vem de pistol pra poder começar, já veio a parede, ficou gap. Ficam na trocação ali dessas balas. Veio lá de trás, conseguindo blind. O time da Cloud9 já tirou o Jorginho, já tirou o Janapi também. Aqui dentro o Vic fez a boa, o Trent caiu, subiu a parede, o Valen estava atrás dele, conseguiu buscar essa eliminação. Mint vai jogando lá de trás, você vê que o mapa vai virando um pirulito ali, um desenho bem feito de paredes, Tonelo. Ninguém vê nada, irmão. Eu não consegui enxergar um pirulito, mas uma arte, aquelas abstratas, aí talvez. Fica numa situação mais delicada o time da G2 agora, só sobrou o Valen, ele buscou o primeiro, virou no segundo, mas era o Zepa, que vem e fecha o round 1-0. E que personalidade da Cloud9, entendendo que poderia ser um split rápido, pegando as eliminações no meio e ainda mantendo um jogador dentro da própria smoke para conseguir surpreender o cara que estava chegando pela amarela. Lindo pistol round da Cloud9. E a resposta da Cloud9 em cima de um pistol ótimo da G2 foi muito rápida, cara, porque os jogadores já estavam destacados no meio. Enquanto a gente vê várias equipes apostando num setup de um jogador sozinho pro spike site da B e 4 pra A, até mesmo nesses rounds mais econômicos, a Cloud9 prefere focar o meio e entende exatamente a tentativa da G2, cara. Gostei da composição, hein? Quem não lembra da época sem duelista jogando de champion? Fica cego por aqui, o Vic vai ser obrigado a recuar, tem parede na frente dele também, a G2 vai fazendo bastante barulho, eles têm desvantagem de armamento, todo mundo de clássica ali, Tonelo, para poder tentar fazer a boa. O Jorginho até pensou em mandar ali o plant, vai ficar um pouquinho mais atrás, as paredes vão atrapalhando. O Cloud9 já vem para poder garantir 3 eliminações muito rápidas, só sobrou o Vic. Esse spike foi no chão, mas aí é chegada do time da Cloud9, a limpa e 2-0 tranquilo. E um round no qual a Cloud9 compra armamento em todos os jogadores, não perde nenhum desses armamentos e ainda consegue fazer um round perfeitinho. Roundaço da equipe da Cloud9. E aqui, V7, eu acho que vale trazer uma questão interessante, que é a seguinte. A G2, quando jogou na Fracture, que ainda não havia jogado na semana passada, foi esquisito. Foi um Valorant meio horroroso. Foi um Valorant mas bem abaixo do nível que a gente falou da G2. E aí levou ao John a dar essas declarações e tudo mais. Então, na Icebox, que também é um mapa que eles ainda não jogaram até agora, pode ser que seja a mesma coisa. Lembrando que normalmente a Icebox é bem mais de ataque e a G2 precisa começar a pontuar agora. Podem demorar um pouquinho mais, talvez, para se adaptar, né? Eles que se acharam primeiro nesse meta novo, vamos ver se pelo menos no mapa, agora nessa mudança, eles conseguem trabalhar um pouco mais. O Jorginho já vai pegar ali de volta, tá tranquilo. Fica mais para trás o Ox esperando fazerem um pouco dessa movimentação. A Cloud9 dessa vez jogando bem mais no contato, bem mais próxima nessa passagem. Já ficou de olho na parede, o Oxy quase garante dano pra cima do Leaf. Mas o próprio time da G2 vai recuar agora, se pá, vão virar pro. E o Ox tá correto de jogar desse jeito, e deve fazer isso de Operator depois, porque a composição da G2 joga mais lenta. Por mais que tenha Gecko pra colocar a Spike no chão, ela joga mais lentamente. Então você tentar buscar um pique, tentar trabalhar de uma maneira que o cara não tá esperando, é importante, porque se deixar plantar depois é recurso pra caramba. Aí fazer o retake fica embaçado, ainda mais sem enterro. Começaram a avançar pro outro lado, o Trent já buscando a eliminação pra cima do Mint. A gente vai recuando pro fundo do ponto lá. Esse Spike vai pro chão, o Net fica sozinho ali atrás agora pra poder tentar fazer uma boa. O Jogmon vai jogar atrás da caixa, joga mais próximo. Tem aquela smoke pra poder garantir a movimentação dele. Veio o flecha lá embaixo, ele ficou tranquilo. Do outro lado já tem 2 jogadores no céu, buscou o primeiro, mas foi troca. Jogadores da G2 todo pro outro lado da parede, Zepa avançou. Foi trocado também, o Trent levando a melhor, o Net sem vida nenhuma. E agora só tem o Vic pra poder contar essa história. O time da G2 vem pra poder tentar levar isso pra casa. Estão varando o tiro dentro da smoke. Não tem o que fazer. Janapi, 3 abates pra ele.
E esse round a gente já vê um pouco mais dessa composição conseguindo entrar em ação. Mesmo com um pistol ótimo, tentando fazer a bang no split, ainda assim a leitura da Cloud9 foi perfeita. E agora nesse round bônus a gente já percebe uma G2 que parece ter essa intenção. Gastar muitos recursos para dominar a parte do Spike Site um pouco à frente e depois recuar para usar as habilidades do Terro, da Mosh Pit, até mesmo da própria Killjoy para tentar atrasar o desarme da Spike. Roundaço perderam armamentos, mas só o Jawdmo, que inclusive é a primeira vez na carreira dele que joga agora de guerra. Parede ali para poder travar, a gente viu muito do time da Cru fazendo isso, né? Essa parede travando ali bem justamente na orbe para poder já garantir essa vantagem. O Oxy foi malandro, ele sobe na caixa para poder ter um pouco a mais desse ângulo para ver essa passagem Ele deles. vai jogar assim, se ele for jogar pra amarela, tem a Viper perto pra poder fazer a one way, que seja, ou até mesmo pra poder tradar ele. Se for pra cá, tem um Sova fazendo spot, alguma coisa. Eles precisam buscar essa informação inicial usando o da Jett um pouco mais agressivamente. Eu queria dizer que o Niang é um copião do caramba, porque eu tava atrás dessa informação e ele pegou mais rápido do que eu. E sim, é a primeira vez que o Jawdmo joga de guerra, vou falar de novo. Fiquei chateado. Mas é briga isso? Não, jamais, é porque a gente tá no transmimento de pensação. Ah, entendi, tá tudo Entendeu? certo então. Então tá tudo certo. É tipo irmão então, tá tudo bem. Pode brigar também se é tipo irmão, não tem problema não. A gente tá vendo o Vale um pouco mais na lateral ali pra poder fazer essa parede. Teve míssil lá atrás, o Zepa ainda tá tranquilo, o míssil acabou pegando no céu. Ele e o Net vão abrir pra poder esperar essa chegada. Troca de abate, o Oxy já levou o primeiro, o segundo na fila lá pra sequência. Não conseguiu buscar o Valen, mas olha o Net, esperandinho lá embaixo, o Valen abre bem. Busca o tiro na cabeça do Net e vira esse 2v2. Do outro lado, o Janapi vai tentando travar o Vic, que vai chegar no ponto já sem vida nenhuma. E vai rotar o Vale, hein? Não sei se vai ter tempo de colocar essa Spike no chão sem grande possibilidade da Cloud9 tentar impedir. Só que olha a passagem. Meu Deus! Mundo do Vic viu! Mas daí ele sabia que tinha jogador no meio! Inacreditável essa movimentação, pô! A G2 imaginou que por ter a orbe da Viper ali, seria tranquilo, que não tem ninguém, que não teria ninguém marotando aquela posição, mas foi exatamente a leitura que o Vic teve, mesmo depois de um round complicado. A Cloud9 consegue voltar atrás e consegue levar o ponto pra casa. Que vacilo gigantesco, cara. O Valen ali passou totalmente despercebido, ele tem sem pensar o que ele poderia fazer, cara. E o Vic até brinca agora, né? Que é isso? Que a gente elogiando tanto o Valen hoje, sobre tomada de decisão, sobre ser um bom GL. Essa foi uma das péssimas decisões dessa G2, cara, que agora já força uma pausa tática também. A maneira como os jogadores tentaram rotacionar e até esse Lurker muito atrasado dificultou demais de conseguir trazer esse ponto, cara. É uma G2 que, mesmo que tenha esse tipo de jogo metódico, de entrar um pouquinho mais na calma, de conseguir gastar melhor as habilidades, de entender bem o próprio meta, tem como uma das grandes dificuldades enfrentar bons jogadores individuais, cara. E o Oxy é esse jogador. Ele vai buscar jogo. Se a G2 não conseguir ao mesmo tempo parar a mira e conseguir punir esse cara, a gente sabe que o Oxy ele pode acabar com a tentativa de uma boa execução da G2. Assim, eu entendo que o time da G2 já tá classificado, o Cloud9 também, né? Mas, ok, estão vindo no mapa que nenhum dos dois times jogaram, estão aproveitando, né? Fazendo um pouco mais de experimento nesse mapa. Mas, pô, o Vic tava tomando tiro ali no meio, cara. É, cara, a decisão do Vale não foi tão legal de ver, né? Eu ainda comentei que tinha pouco tempo, e acho que um dos pontos que é válido de comentar é que essa composição da G2 não tem um spot do Sova pra pegar um pouco mais de informação, então por isso a gente tá vendo o Oxy, né, tentando pegar alguns pixels diferentes pra conseguir pegar a primeira kill. Só que o problema é que quando o Trent ele gasta o drone, já fica muito condicionado de onde que vai ser a entrada, né, muito por conta disso. Tanto que nesse último round a gente viu a G2 gastando um pouco mais de recurso na hora de furar a parede da Viper, por mais que tenha a bang ali do Jawdmo, eles não conseguem fazer isso porque a Cloud9 acaba ficando de mira. E toma a transmissão gringa. Vamos mais rápido! Só queria dizer isso. E hoje, né? Disputando mais com os caras, pô. Acabou caindo já a troca dos dois lados. É um round da G2 ali forçado em questão de equipamento. Eles não têm compra total. O Oxy tá vindo nessa Outlaw também pro outro lado. Movimentação dele e do Vic pra poder fazer a soma junto do Net no ponto. Ele ficou marcando, achou o primeiro. Assou o Trent ali de arma na mão pra poder avançar. Aqui acabou caindo, perdeu o Pokémon Jorginho, vai ficar triste o amigo, mas ainda assim, ele vem e pega essa eliminação. O Thresh tá passando, o Vic tá lá em cima, aqui na frente, ele já buscou o primeiro, facilita, o Leaf sozinho! O Vic tomou, o Oxy na loucura! Foi pra cima, é mais
Mais um abate é round deles! Mas que briga de foice do caramba também, né? Impressionante, cara. É econômico, é Stinger, aí mata de um jeito, do outro. Acho que eles até tinham informação ali do cara que tava próximo da caixa, mas não conseguiu eliminar na sua short. E aí depois o Leaf, sabendo que o cara tava com um de vida, puxou a Classic e conseguiu finalizar o round. Que doideira do caramba. E que Classic bonita, tá? Precisa ser dito aí, uma das Classics mais bonitas do VCT Américas. Mas um round importantíssimo pra G2 voltar um pouco na partida, cara. E eu tô gostando da adaptação da Cloud9. A gente percebe que eles deixam um setup posicionado pra atrasar o plant, mas não jogam de dentro do Spike Site necessariamente. Só o Oxy tentando pegar uma killzinha a mais. E o cara que joga mais de dentro, normalmente tá pro céu levemente atrasado, porque a G2 tá com um pouco de dificuldade de progredir, nem quer fazer essa progressão. Olha o Jonah, na posição do Belk. Marotado, mas o Zepa olhou! O Zepa tava mirado pra ele. Acaba perdendo já um dos jogadores aqui, o time da G2, 3-2 pra Cloud9. Vão fazer rotação pelo meio, vai vir pelas costas ainda o Vic. Tá marcado nele o Leaf do outro lado. O cara que joga da base tem que morrer mesmo. Avançou, já garantiu uma eliminação o Jorginho, mas ele é eliminado logo na sequência. Valen lá de embaixo, vai ser obrigado a recuar e agora o Leaf de novo nessa troca. Tentando comprar mais desse tempo, o Vic sem noção de por onde avançar. O Leaf foi descendo, vai virar esse 2v1, o Vic vai ser fechado, mas ele consegue vir indo individual, já puxando o primeiro, eliminado no segundo. Zepa lá de trás, vem na folha do caçador, já teve ping em cima do Varen, garante essa eliminação, já foi o 3K dele. Armagedon caindo por cima dessa Spike, o tempo tá indo embora. A Cloud9 veio pra poder fazer o clique, só tem o Trent, mas olha o Zepa! Ainda assim não deu tempo! 3-3, tudo igual! E faz o correto a G2 de acreditar nesse round, é o segundo clutch em sequência, cara. Vira um caos no Spike Site A, que é muito por conta da proposta que a Cloud9 tá fazendo, né, de jogar o A um pouco mais retake, mas até agora no caos a equipe da G2 tá conseguindo trabalhar melhor. Nice chance! E que decisão boa também da Cloud9 de tentar funilar os jogadores, sanduichar os jogadores avançando costas também. Exatamente entendendo que a escolha da G2 nesse mapa agora no ataque é plantar e jogar pra trás. Mas nem isso funciona pela quantidade de recursos que tem essa composição da G2, cara. Se a gente lembra de uma época onde a própria 100 Thieves tinha uma icebox muito boa, e agora até tá voltando a ser um mapa muito bom deles, eles execavam gastando muitas habilidades. A própria Moshpit num pixel que pegava o jogador que estava em cima da plataforma e embaixo. E fora a quantidade de recursos para tirar esses jogadores que ficam dentro do bomb mesmo. Então aqui a G2 ainda tem essa carta na manga. Não só a Cloud9 tem medo de ficar no bomb pela quantidade de recursos que pode vir, como quando a Cloud9 não oferece nenhuma dificuldade, a G2 fica cheia de recurso no final para conseguir jogar no Afterplant, cara. E agora com o ultimate do Terro, é o que a gente fala, né, cara? Tem Terro vivo, não adianta ter o seu jogador que vai estar para frente, tem que estar um pouco para trás, e o Trent faz isso muito bem agora para trazer mais esse pontinho. Quantas vezes você que tá em casa não gritou pro Terro do seu time assim, sai daí, maluco, pelo amor de Deus. É isso aí, cara, ficou pra trás de novo, né? Tinha todos os recursos, acho que o Niang deu a call. O time da G2, quando entra muito de graça, eles gostam desse afterplant. Essa aqui é a realidade, Napper. Eles gostam de jogar depois da Spike tá ali no chão, pô. É, muito recurso que eles têm, né? Não só o Terro, mas Sim. tem também o próprio Leaf, Até com os ordem de call deles, né? Também pra exatamente. execar. E deu pra perceber que a intenção deles é, quando o Mitch ele acaba caindo, eles jogam um pouquinho mais pra frente, sabendo que não vai ter aquela parede do Harbor pra lidar, mas já deu pra perceber que o plano de jogo é, deixa o Inguinho plantado e a gente joga pra trás dos recursos. Falou o Inguinho, ele até saiu correndo ali. Se perdeu um pouquinho no caminho, não achou ninguém. Veio parede mais à frente, o time da G2 dessa vez inverte, vai na direção do B. Vai chegar pelas costas aqui o Oxy, junto dele também o time da Cloud9 vai avançando com o Zepa. O Leaf ficou um pouco mais atrás, o Mitch vai abrir em cima dele, já tomou esse HS, veio o drone. Teve poça de veneno também, os dois jogadores recuam. Adaga na mão, o Oxy tá esperando, o Leaf tá na esquina, girou! Mas aí girou pra cavar a própria cova. O Zepa ainda conseguiu avançar porque o armamento tava mirado errado. E aí, um por um, os jogadores da Cloud9 com o armamento abaixo vão caindo. E vai ser round da G2. Perfeitinha, roundaço do Leaf, claro que ficou olhando as costas, conseguiu quebrar os caras, não houve uma trade, né? Cada um acabou cedendo um duelo individual, mas ainda assim o que mais me chamou a atenção é que a G2 já estava quase na base mesmo dos caras, avançando muito, progredindo muito para tentar impedir essa chegada da equipe da Cloud9.
E essa é uma possibilidade que o Harbor traz. Com a Viper só, você não conseguia avançar um pouco mais fazendo uma parede diferenciada. A única coisa ruim é, diferente de um Gecko, de um KO que tem a Pop Flash, tem que usar a Flash do Gecko para tentar dominar. E aí fica um pouco mais difícil de tentar furar a parede. Vamos ficar de olho, porque tem o teammate do Vic, tem confinamento também do outro lado, inclusive que já passou. Eu tava de olho aqui no Vic justamente por essa ult dele, pra ver qual que ia vir primeiro. Ele tem um espaço pra poder ficar dentro da ult, mas para jogar fora do confinamento. É isso que ele vai fazer agora. Já segurou um pouquinho, conseguem retornar o ponto. Vic vai jogar de dentro da fumaça. O time da G2 vem pro plant, ali em cima. É o Jorginho que tá plantando, vai ficar bem aqui nessa spike lá em cima. Mas aí o Jonapi também jogou cedo demais, sabendo que a Cloud9 tá com a proposta de jogar retake, né? Acabou vacilando, o Jogmo caiu também, 3v5. Era um round que poderia ser um pouquinho mais fácil para a G2, ainda assim consegue recobrar essa eliminação ali, o Leaf em cima do Ox, é um 3v4. Esse desplante vai saindo, metadinha já foi. Cloud9 vai tentar fazer os varados para poder tirar o Trent. Acabam caindo 1 por 1 e tá aí. 4x4! Tá lá, cara, 4x4, a Cloud9 encontra esse round numa sequência de erros da equipe da G2, né? O Jogma acaba ficando um pouco à frente demais, toma meio que na smoke, meio que no varado, e aí acreditaram naquele confinamento e o Jonapi acaba jogando um pouco cedo demais, porque como eu disse, a Cloud9 tá com uma proposta de jogar muito mais pra retake, então eles vão demorar um pouquinho pra acessar essa região do meio. E aí não importa se tem alguma coisa de Viper, uma parede ou não, uma orb ou não, o Jonapi acaba passando muito cedo e aí não tem mais essa pressão de flanco. Sem essa pressão de flanco, a Cloud9 consegue jogar um retake bem mais interessante. 4x4, pegado, hein, V7, pegado. Eu falei lá no início, irmão, esse jogo aqui é 3 mapas. O time da Cloud9 agora, armados, estão avançando com 3 jogadores de novo. Tá vindo o Vic, tá vindo o Zepa, tá vindo o Oxy. Os 3 de mão dada avançando. A Trash passou no meio do caminho todo, recua o mid, joga de fora do ponto, espera o resto do time fazer essa soma. Tem agora ali o teammate Donete pra poder parar esse pagode todo. Winguinho na mão, acaba recuando, o Leaf tá esperando, ele viu no Pixel, mas não fez tiro. Ele sabe que tem 3 jogadores somando pra esse meio. O teammate colocaram também agora do Jonapi pra tentar fazer o domínio do ponto, mas ela tá um pouquinho pra fora. O Jogmo tá guardando a segunda carga da Trash justamente pra depois do clique ou pra tentar fazer uma play um pouco mais pra frente, pra pegar uma informação depois desse reset. Você vê que a G2 sai da região de execução e vem mais pro meio pra ver se alguém avançou e já tinha avançado, mas eles foram redominar. É um xadrez 4D, V7. Ali do outro lado, inclusive, o Vic tá um pouco perdido agora, tentando entender se eles vão fazer essa virada pro B. Tentou jogar um pouco ali perto da cozinha. A Trash vai fazer o barulho, vão ter essa info. Veio o Mitchell lá atrás também. Consegue avançar um pouquinho mais o time da G2. Fora da smoke, o Mitch tá ali marcado, esperando. O Leaf acabou garantindo o Oxy do outro lado. Cai o Mitch também. O Trent foi pular, acabou tomando. Só que na lateral, o Diogmo chegou, já tirou o Zepa. 4v2, difícil pro time da Cloud9 conseguir fazer o desarme agora, já começa a dar indício que quer salvar a arma, o Net vai tentar sair com vida, não quer saber de nada, segura essa economia aí, Naper. Cara, eu acho que o Tonelo pontuou muito bem sobre o fato de ser um xadrez 4D, né? Porque deu pra perceber que a equipe da Cloud9 faz esse avanço de início de round, ele pega informação, né? Que a equipe da G2 está totalmente setada pra região da Spike Side da A. E mesmo o próprio Jonapi gastando essa ult, deixando aquela brecha ali dentro do Spike Side, como você mesmo pontuou, ainda assim eles mantêm a calma, volta, redomina, depois gasta o segundo tempo da ult do Jogmo pra pegar informação e o principal, né? Colocar o Enguinho pra fazer esse plant e conseguir administrar o round sem perder muitos jogadores, né? Decisão interessante. O Leaf, ele até teve a visão de que o jogador estava tentando vir pelas costas, mas a Cloud9 muda a rota ao daço da equipe da G2. Que aula, cara. Que adaptação da G2 aqui agora. Não só os jogadores voltando e acalmando e sumindo um pouco do contato na A pra tentar quebrar uma torreta, fazendo o pixel, tentar colocar pelo menos um pouco de pressão do outro lado do mapa pra ver se dividia, mas entenderam muito bem como usar as habilidades ali dentro, cara. É uma G2 que se encontra no meio do caos das habilidades do Valorant. E eu não consegui ouvir perfeitamente ali, mas acho que o Leaf chamou o cara de horrível. Ele chamou o cara de horrível, ele chamou o cara de ruim, velho. O Leaf ainda mandou um How Horrible Are You? Pelo amor de Deus, How Terrible, não sei, mano. Pelo amor de Deus. Um desses, né? Um desses. Uma ofensa. Os dois é a mesma coisa. Dá no mesmo, dá no mesmo. Vai passando do outro lado aqui o Siri do Trent pra tentar buscar informação na direção do B. Joga por lá sozinho, Net.
E o time da G2 aproveita para fazer orb no round. Vai conseguir tirar os recursos. Facilitou a vida, mas olha como é que eles fazem. Chamaram a atenção dos jogadores da Cloud9 pro B. Aí eles rotam pro A de volta. É um pique-pega, jogar pô. contra a equipe da G2, né, cara? O próprio Leaf gastando um pouco mais de recursos pra quebrar o próprio recurso do net e agora a G2 se reposiciona. Você conhece o Triplex? A Cloud9 tá conhecendo. Acabou de alugar na cabeça da Cloud9, Nossa senhora, cara. Acaba já puxando de novo pra poder fazer a boa o time da G2. Vão tentar essa entrada. Não, estão voltando de novo, Tonelo. Se quiser, roda de novo, cara. Porque ainda tem a orb da Viper no meio pra dar essa condição que eles sobem agora e começam a fazer passagem. E eles sabem que não tem e a recurso no Cloud9 B não tem também, domínio né? de nada. Exato, o Leaf avançou e como a G2 tinha dominado a região até a amarela, eles têm essa opção, eles têm essa porta aberta pra chegar aqui de novo. Porque com o Harbor, independente do momento que você esteja do jogo, você vai executar, você vai colocar esse spike no chão. Com Gecko, com Enseada, com Maré Alta, você vai colocar esse spike no chão. A questão é como que a Cloud9 vai responder a isso e quanto tempo eles vão ter pra responder a isso. Você falou de spike no chão, o Inguinho avançou, fez a boa. Só que vai de maré de um lado, ela volta também quando a maré vira. Tem parede fechada, o Leaf ainda consegue trazer essa eliminação. São 3 jogadores do outro lado para poder abrir. Consegue buscar o Vale já o primeiro, só que do outro lado eram 2, ainda assim tem troca. O Trent já trouxe, fez o clique. O Net conseguiu buscar o Leaf e o Janapi fazendo um milagre. Chama ele de ruim. Fez o clique, vai vir míssil, a metadinha foi, só que caiu o Zepa. E agora, Net? É você contra 2. Ele clicou pra abrir o primeiro. O que ele não sabia, Niang, é que o primeiro se chama de Ogmo. Cara, apesar de eu ficar maravilhado assistindo essa G2 jogando, é incrível, cara, porque todo time que deve jogar contra deve ter a mesma sensação de raiva. Porque o jeito que eles jogam força você a jogar como se você não soubesse jogar Valorant. Você só quer trocar um tirinho, mas você não vai, velho, você não vai trocar tiro. A maneira como a G2 entende a rotação, usa agora a composição para conseguir fazer o plant, mas sempre com recurso, entendendo aonde pode ser a primeira tentativa de redomínio do time adversário, para parar a mira, para punir. É um time que entendeu como jogar da melhor forma nesse meta atual. Tá dando nó na cabeça dos outros, Tonelo. E começou tomando sapeco, né? Começou entendendo a proposta da Cloud9 e depois se adaptando. Por isso a gente fala muito dessa adaptação. E agora a Cloud9 quebra o meio do mapa, quebra ritmo também, porque ainda não tinha feito essa batida, e vai para um econômico, um forçado, em vantagem numérica. Exato. O Inguinho vai plantar em cima da caixa na janelona. Vai recuando. O Zep e o Mitch eliminados. O time da G2 já tinha todo o espaço quando a Cloud9 deu a cara. E aí a vantagem também de armas vai falando bastante alto. E até nesse ponto, cara, a G2 deixa a mira reta na hora, às vezes, antes de colocar o spike no chão. Às vezes eles somem e colocam todo mundo a mira junto, depois que o Inguinho tá plantando ou na hora que ele tá plantando. Então, até a hora que eles abrem mira é diferente de round a round e é sempre coordenado. Você nunca tem um cara só abrindo mira, sozinho. Normalmente tem 1 ou 2, e se o cara abrir sozinho, ele ainda tem a qualidade individual para conseguir vencer os duelos. Então, realmente, é muito difícil, Niang, entender uma maneira de conseguir vencer dessa G2. E por isso, quando a gente fala, por exemplo, do jogo do BBR contra a G2, a gente destaca tanto a importância de ter feito esses caras sangrarem. Com certeza, cara. É uma G2 que vai melhorando a cada semana, né? O MBR faz sangrado, o Jatan consegue também, mas mesmo que o Janapi fale que seja o pior jogo. Só que a gente percebe que o talento individual do Oxy agora não adianta de nada. Ele tá 4/10, cara. Mesmo ele sendo muito bom individualmente, ele não tá tendo oportunidade. E agora sim, uma oportunidade de jogar de Operator. Contra esse estilo de jogo da G2, a melhor coisa que você pode fazer é tentar criar o caos antes da execução acontecer, antes do plant começar. E isso pode ser também com o jogador pegando o primeiro abate de Operator. A dificuldade é, será que ele vai ter espaço pra isso? Porque é míssil limitando espaço, é bang do Gecko, são jogadores aproximando no contato. É muito recurso, cara. Fala de recurso, só o trash do Jorginho já avançou. Mordeu, hein? Vai vir míssil, será? Já mordeu ali o popô do Vic, obrigaram a recuar e tirar a cara. O Net vai jogando com ele um pouquinho mais atrás, a maré já fechando atrás deles, cuidado para não tomar caixote. Veio já também a parede para poder fechar, o Siri na sequência. Olha a Ezek da G2, cara, o quão difícil é de você lidar com o que eles estão fazendo. Fugiram da Operator também, né? A Operator tava jogando A, não tava ancorando pro Spike Site B, e eu vou ser muito sincero, só não vai nem pensar em guardar a Cloud9 aqui, porque é o último da metade. Se fosse lá pro meio e tivesse com a economia zoada, nem era tão feio guardar aqui. Vambora. Vai passando o limite do Harbor, troca de eliminações, os jogadores vão ficar marcados, o Oxy avançou, o Leaf logo na sequência cobrou.
Vai vir esse 2v3, o Trent tem míssil pra poder jogar na Spike, o desarme tá passando, cadê? Vai passar o Trent no tiro! O Zepa tava mais à frente, ainda veio o teammate da Killjoy, que é pra avacalhar ele de vez. Já não dá pra brincar. Avançou nele o Trent, buscou e tá lá. A G2 fecha esse round. No timing perfeito, ainda dava pra equipe adversária fazer esse desarme. O Zepa conseguiria, mas no timing perfeito, o Trent vai e finaliza o round. Larga a vantagem pra equipe da G2, que depois que começou a pontuar, realmente amassou. Eu até achei que o Oxy fosse tentar jogar de Operator mais cedo, criando o caos do jeito que ele estava fazendo, mas como a proposta da equipe da Cloud9 era mais de retake, e aí depois ele acabou se lascando em economia, eu acho que ele teve menos oportunidades de trazer essa Operator para jogo, mas ainda assim no round que ele tentou não deu certo. Niang, 8-4 para G2, um amasso. Primeira metade quase perfeita, cara. E antes de fazer aqui o meu comentário, queria trazer ali a observação de que o Oxy voltou a jogar com o bracinho coberto ali com o outro lado da manga da blusa, cara. Faz um tempinho já que ele não tava fazendo isso. E é interessante ver que é o braço esquerdo, né? É o braço que não tá no mouse, que é mais diferente ainda, que não funciona nem como um manguito. Então não dá pra entender muito bem qual é a decisão. Mas a gente percebe uma G2 que começa a ter um pouco de dificuldade e depois do pause tático entende realmente como fazer a comp funcionar. Talvez um estilo de jogo que eles tiveram que ir se adaptando e que não tá tão bem treinado assim ainda. A gente vê o Oxy agora aparecendo aí na câmera, como eu tava falando. Mas é isso, né? É uma G2 que demorou um pouquinho pra entender realmente como fazer a composição funcionar. Até mesmo pelo estilo de jogo da Cloud9. Mas depois do pause só deu G2. E uma Cloud9 que não consegue se adaptar de jeito nenhum, cara. Ah, meu Deus, o Lezinho chegou aí, ó. Vai dar G2 que eu quero ver o TCK tiltadinho. Quando joga, eu vou matar 40 bonecos. Ih, TCK, sobrou até pra tu, irmão. Será que ele vai matar 40? Essa é a questão, né? Será que vai ser ele que vai matar 40? Porque essa G2 aí também, às vezes é ele, às vezes é o Leaf, às vezes é todo mundo, né? Todo mundo tem essa chama, né? Você tá vendo ele estreando com esse Gecko no campeonato e mesmo assim ele tá fazendo uma boa partida, cara. Sabendo utilizar muito bem os recursos. Meu Deus, tem um Leôncio na plateia, mano. É o cara do Mythbusters, não? O que é isso aí? Eu não sei que cosplay é esse aí, velho. É o Jamie no Mythbusters, Pô, velho. eu sou Pelo horrível amor com de Deus. personagens, cara, mas parabéns pelo cosplay aí, pessoa que está de cosplay, tamo junto, hein? Cosplay, Aê, velho. Sei percebeu lá, agora. é o Cork sem a nave, mano. Não sei. É algo nesse... tá aí, tá na direção aí, uma hora a gente vai entender legal. A gente tava conversando aqui na cabine, mano. Como que separa essa G2? Vamos no assunto sério agora. Porque, tipo assim, mano, a real é, os caras são cabeçudos, mano. Eles sabem o que eles estão fazendo. É óbvio que a gente vê que as calls dos times estão muito claras nessas movimentações. Eu dei a quack pra Naper. Pra mim, mano, a T1 entendeu o que fazer. Que é você ter uma comp que roda mais rápido que os caras. É, e o problema agora pra equipe da Cloud9 é lidar com esse wing na defesa, né? Desarmando a Spike e tudo mais, então eles não podem givar o Spike site. Tem recursos também pra trabalhar, mas menos que a equipe da G2, né? E aí lembrando que, historicamente, o mapa, quando os times jogaram com duelista realmente, o cara que jogou de duelista teve um impacto muito forte no ataque, que até então era considerado o lado mais forte desse mapa também. Então tá muito nas mãos do Oxy. Você chamou, ele avançou, mas tá tomando varado de tudo quanto é lado, já morreu. Jona! Com 2 eliminações em mãos, o Leaf lá de trás. Ainda achou o Netwing, avançou. Foi à frente o jogador da G2 e tá lá, Niang. Foi uma limpa em cima do avanço da Cloud9. É difícil demais jogar contra esses caras, porque se a gente fala do uso das habilidades, em alguns momentos eles quebram todo mundo só na mira também, cara. Pistol da equipe da G2 agora pra tranquilizar um pouco mais. E mapa de escolha da Cloud9. Uma Cloud9 que não tá tendo muita solução de entender o que fazer. Mesmo na tentativa de dominar um pouco mais pra frente, acaba sendo completamente punida e completamente lida por essa equipe da G2. Fala, você vai falar, Tonelo? Nossa, se quiser que eu fale, não, eu posso falar. você puxou o microfone, você foi com tanta intimidade no microfone que eu falei que você ia falar. Pô, são 10 anos falando no microfone, né? Mas tudo bem. Ai, amor. Teve troca do outro lado já. O time da G2 consegue buscar um pouco a mais. Dizzy foi arremessado, deixa cego. Oxy, obrigado a correr. O time da Cloud9 falou assim: eles também conhecem esse box na intimidade. Foram devagarinho, mano. Vai jogar, mano. Olha o Leaf, já buscou mais um. Do outro lado ainda estavam varrendo uma arma pra longe, pô.
E agora mudam completamente a posição. Exato, o Jonah, ele tava ancorando de Outlaw pro B, e aí ele fala, beleza, se os caras estaram mais pro Exec e eles não conseguiram chegar nem na Orb, então eles não devem permanecer por lá por muito tempo. Talvez fosse só uma jogada de primeiro tempo. E aí ele roda pro meio, corta a rotação do jogador adversário e ainda sai essa última eliminação para a equipe da G2. Tranquilinho, Naper, a equipe da G2, se vencer esse bônus, que não tá super bem armada, aí já fecha o caixão, aí já era. Eu ia comentar isso, que quando a gente viu na primeira metade a equipe da Cloud9 vencendo pista, vencendo o round econômico, a compra que eles fizeram já foi pensando nesse round bônus, tanto que foi um round de perfeição, não tiveram que fazer recompra e tudo mais. Só que aqui a equipe da G2 opta por uma compra um pouco mais diferente, até mesmo para talvez assumir esse risco de trocar um pouco mais e tira um pouco mais na frente, só que agora vem para um bônus talvez um pouco mais fragilizado, né? Talvez seja a chance da equipe da Cloud9 de diminuir essa desvantagem no placar. E até que ponto também, claro, você vai comprar uma Bulldog, depois você tem um bônus mais interessante, mas até que ponto que valeria a pena, sendo que os caras talvez queiram jogar mais rápido, mais na sua cara. A Stinger mata do mesmo jeito, e eles mostraram isso muito bem. Se o inimigo tá morto, ele não mata de volta. Essa Stinger tá funcionando, tá uma maravilha. Esse é o resumo, 10-4 nesse momento. A G2 que começou perdendo, voltou muito firme. E aqui a gente vê, né, as paredes do Harbor dificultando a vida dos jogadores. O time da Cloud9 vai tentar avançar, conseguindo buscar essa eliminação em cima do Jonah P. Já cai essa Outlaw. Bela kill, hein? Belo posicionamento. G2 tem jogadores chegando cruzados. Spike foi pro chão, o Ox vai comprar o topo ali da caixa. O Jogmo tá na frente dele, ele não viu esse time. O Jogmo tá de skill na mão. O Oxy acabou não achando ninguém, teve drone, ele viu a arma. Avançou a Diz, o Jogmo saiu, buscou a primeira eliminação em cima do Oxy. Zepa sendo obrigado a recuar, teve tiro em cima dele, Valen jogando do fundo do Spike Site. São 4 jogadores agora vindo pelo meião ali. Já fechou a parede, Zepa vai tentar fazer o dano de choque. Avançou o Leaf, mas olha o Jorginho. Mitch ainda conseguindo buscar 2 eliminações, a Spike vai ticando, já não vai dar muito tempo. Tá cego do outro lado, teve a Orb, o Valen foi à frente. Isso aqui é inacreditável! Pelo amor de Deus, o que a G2 está fazendo? E aí a gente vê perfeitamente essa definição de coordenação da G2 de não afobar. Espera a maré alta voltar, corta a região, coloca míssel na amarela, vê aonde tá cada um. Ainda teve 2 eliminações do Mitch, usando da Guardian antes dos caras poderem encurtar a distância e fazer a Stinger cantar. Mas hora que a G2 chega na mínima distância para conseguir fazer essa enseada, o primeiro cara já acelera o defuse. E aí um grande abraço, quando cai a enseada, a metadinha já tá feita, ainda tem o cover do parceiro. Que round maluco e que round G2, Niang. A Cloud9 não sabe jogar contra essa composição, cara. É muito difícil você pegar e bater de frente contra uma comp que você muito provavelmente não viu ela no treino. E aí um simples ato básico de ter a parede do Harbor ali, o escudo do Harbor, com o Inguinho, que é um combo que, assim, até básico de pensar, mas talvez difícil de executar, acaba com todas as possibilidades da Cloud9 agora, cara. É um time realmente que vem não só crescendo ao longo do campeonato, mas vinha entendendo como usar bem as habilidades, criando boas jogadas. Cloud9 contra a Leviathan foi uma amassada. A Cloud9 entendeu bem como jogar aquela Ascent, mas no dia de hoje, agora nesse mapa, a G2 mostra mais uma vez o porquê que eles são o super time do Américas e o porquê que eles estão tão à frente assim nas composições e no meta do Valorant. E Nini, eu vou ser muito sincero, mano. Eu acho que uma coisa que qualquer time pode tirar dessa G2, e até vocês que estão em casa, tá ligado? É olhar como eles estão fazendo as coisas, mano. Entender o gasto de skill deles. Eu venho do LoLzinho, vocês sabem disso, mano. Eu venho ali do outro jogo da família aqui da Rito. Mano, skill ganha jogo. E a G2 tá mostrando isso. Se você tá fazendo o gasto correto, no timing correto, combando skills que tem sinergia entre si, fechando espaços, você vai levar o mapa, pô. Eu entendo o seu argumento, mas eu acho que para uma grande base de jogadores é um pouco mais difícil pensar dessa maneira dentro do FPS. E digo mais, já estão olhando a G2, já estão pensando, e mesmo assim eles conseguem se manter na vanguarda, cara. É muito mérito desse time. Chegaram primeiro, né, amigo? Você abre um espaço aí, é um gap que agora, honestamente, os outros times têm a responsabilidade de fechar, né? E, pô, cara, não é só ver o método da G2 e pegar o método da G2 e colocar pra jogar, é entender o porquê cada é isso que eu tô falando, é entender como eles estão pensando as coisas. Rapaziada, não é assim, mano, vou copiar o que eles estão fazendo. Não, mano, entender o porquê tal skill tá sendo jogado em tal hora. Eu acho que a gente tem um ponto muito importante, principalmente quando a gente vê o Trent e o Jonah P, por exemplo, jogando juntos. Quando você vê Brit, quando você vê o Terro juntos. Onde eles sabem o porquê que eles estão executando, onde eles estão jogando
fazendo skill o tempo comunicação todo e também, a comunicação dos dois é linda, pô. Agora a Cloud9 tentando fazer um barulho para um lado, volta para um default um pouco mais espalhado, e aí estão tentando vender um fake pro A, Spike tá pro B, só que o cara que também tava pro B caiu, Fake e era a agora? vida do Zepa, né? E agora? Já vai chegando o teammate do Harbor aqui pra comprar esse espaço. Só que se avançou, morreu também ali no nano do Leaf. Vic vai avançando pro outro lado, diga. E mesmo tendo a ult do Mitch, cara, a G2 não se mexe. Impressionante. Conseguiram esperar e o acerto de contas, na real, que era o ultimate do Mitch, veio na sequência com o Leaf, levando essa eliminação em cima deles. Vai acabar o tempo! Não tem nem um inguinho pra fazer a boa! Essa Spike não vai ao chão e o time da G2 vai pro 12º round. Esse ponto que a Napier ressaltou é muito importante porque os caras eles não tiram a mira. Eles sabem que, beleza, eles depois conseguem jogar o retake e tal, mas justamente por não terem um spot mais exato, eles depois têm mais dificuldade para conseguir redominar alguns espaços. Então você não tira a mira. E aí, claro, conta muito do individual de conseguir pegar as kills, de você punir o erro não forçado do adversário, que é o cara abrir cedo demais, abrir com a mira mole, abrir achando que não tem ninguém em cima, e obviamente ficar até o último segundo possível para saber se vai ser um fake ou não. A G2 entende o que estava acontecendo, a Cloud9 tropeça nas próprias pernas, e agora o Valen ainda tem ultimate, o Jogmo deve pegar uma orb se ele quiser, uma kill ele consegue essa ultimate também. Eu acho que aqui acabou, V7, sendo muito sincero, 3-4 aqui. E um acerto de contas do Valen aqui que sozinho segura bastante de um ponto só, né? Ele para completamente o avanço do time da Cloud9 e eles estão indo num local aqui que honestamente já dá aquela azedada, porque é um local mais fechado esse A. Você vê que já subiu a maré. Não, primeiro que o Jonapi já tá nas costas, né? Ele já fecha mapa, então já quebra a torreta agora também. Chamou atenção, né? Olha como é que já tem que sair o net ali do meio do pagode pra poder ir meio que olhar pra trás e falar assim, irmão, não vem não, por favor. O Valen tá esperando na defesa, você vê que a maré tá disponível, o acerto de contas é colocado, veio o míssil lá atrás, rapidinho o time da Cloud9 vai ser obrigado a deixar esse espaço. E olha a quantidade de recurso que já foi. E a equipe da Cloud9 não conseguiu nem progredir, né? Nem passar dessa região do KNG, então a equipe da G2 realmente vai ganhando muito tempo. Agora tem essa dúvida, né? Se vai voltar ou não. A gente tá vendo alguns jogadores ali tentando fazer essa limpa no meio. Mas ó, o Jonapi pode ter um bom time aqui, hein? Só que não, vai ser 2 tempos não. Vamos tentar entrar mais uma vez, só que qual que é a parada? A G2 não moveu. Restam 30 segundos. Só Exato. teve o Valen dando um check pro outro lado ali no meio, na real. Que eles têm ainda o controle do longo. Já acabou caindo na mira. O time da Cloud9 pelo menos consegue levar mais uma eliminação. Só que olha o Leaf, trocado logo na sequência. O Valen vai jogando a quina. Teve o primeiro, no segundo ele caiu. Só sobra o Jonapi pra chegar nas costas. Zepa tá sem vida nenhuma. É, ele gosta dessas situações, hein, cara. O problema, e ó, a equipe da Cloud9 não desconfia, né? Agora que talvez o Mitch comece a olhar um pouco mais pras costas, justamente porque o Zepa ganha a região da base, mas agora já sabe. Ele não sabe aonde tá o Zepa nesse momento, né? O Mitch que jogou um pouquinho mais à frente foi visto. Consegue ganhar esse espaço, deu aquela clinada na caixa, tá esperando. Um jogador em cima, um jogador embaixo. Zepa sem vida, ainda assim ele mesmo consegue trazer esse round. Niang faz o quinto aí da Cloud9, mas suando. Pelo menos mais um pontinho, cara, mas a dificuldade aqui pra Cloud9 é gigantesca. Entenderam bem como punir os jogadores agora nessa passagem, tentando dominar a parte de trás do spike site. Abusa da parede do Gecko, abusa também do combo do spot pra conseguir pegar essas primeiras kills. Mesmo que não de uma forma direta na trocação de tiro ou numa exec clean, limpando todos os espaços com habilidades, pelo menos conseguem trazer esse pontinho. E agora, Jaldimo de Operator com ultimate na mão também. E o Leaf é a um ponto de ter o confinamento. Talvez pra Killjoy ali do net, fica um pouco mais delicada, mesmo com o míssil do Terro ainda ter sido nerfado, fica um pouco mais delicado se algum outro jogador tentar combar alguma habilidade. Oxy de adaga na mão, tá tentando buscar todo o espaço, teve a maré ali no meio desse caminho todo para poder facilitar. Vem o ultimate do net para conseguir comprar esse espaço, tem gap lá no canto, né? Eles têm essa informação. Já passou dado choque, foi visto! O Zepa recua o time da G2, mas eles ainda têm como jogar pra cá. Já como tem Trash disponível, tá no fundo do ponto, a Trash já vai passando, veio o Missa do Trent também, clinando esse espaço. A Trash tá tentando buscar essa info, o Zepa caiu antes Ele da não Trash viu o net, chegar. hein?
Ele não deu clear nessa região da base, então talvez do bomb, quer dizer. Mas aí o Net já caiu, né? Ah, é verdade. Vic logo na sequência consegue cobrar o Diana P. Tá mirado, o Trent chegando pelo outro lado, o Leaf abrindo junto, a G2 vem pra poder fechar. Não tenho o que fazer! E de novo essa G2 se mostra uma monstra dentro dos jogos. O Inguinho vem, primeiro mapa fica na mão deles, Niang. Acredito que nem eles imaginaram que essa vitória sairia tão fácil quanto saiu agora. Uma Cloud9 que vem melhorando, escolhe o mapa da Icebox agora e depois da primeira dificuldade, depois do primeiro pause tático, nada funciona para Cloud9 e tudo funciona para G2. Um time que entende muito bem agora nesse final, além de tudo, não só como fazer uma boa execução, como trabalhar bem no afterplant, atrasando o desarme com os seus recursos, com as suas habilidades, mas entende muito bem agora na defesa, como dominar os espaços necessários para encaixar um bom retake. Cara, vai minando espaço, vai encaixando boas balas e fica muito difícil da Cloud9 conseguir trazer esse primeiro mapinha. A gente tava na esperança, Tonelli Napper, do MIBR conseguir esse primeiro seed, mas parece que vai ser difícil mesmo. Então, essa é a questão que eu ia levantar exatamente agora, né? A Cloud9 a gente falou, pô, talvez tenha chance, uma Icebox que os dois times ainda não jogaram e tudo e tal, mas a G2 chegou a fazer uma sequência de 8 rounds. Tá? Depois do quarto da Cloud9, foram 8 rounds em sequência. E veio a pausa, né? Do Josh RT também. Então, assim, ainda estamos acreditando aqui. Vambora, Cloud9 2-1, né? MBR, quem sabe ainda Seed 1. Mas deu uma dificuldade. E, cara, eu acho que talvez nem nós, nem a galera que tava jogando lá esperava o placar ter sido da maneira que foi, Papo né? da Cloud9 também. Exato, até a gente tinha comentado sobre a possível vinda da Waylay nas mãos do Jojimo, mas foi totalmente diferente, cara. Traz esse Gecko que até fiquei um pouco assim na dúvida de, pô, como que eles vão jogar? Um Jojimo de Gecko, a gente nunca tinha visto ele jogando com esse agente, mas ainda assim, mais uma vez, o método G2, cara. O método de usar recursos, saber o momento de avançar. Você mesmo falou, né? Eles tomavam a decisão perfeita no momento de colocar a mira junto, de jogar um pouco pra trás, muito por conta do que ia acontecendo no round, né? Ainda ressaltei que quando o Meet caía, eles tinham essa brecha a mais de ficar dentro do Spike Site. O próprio Jojimo jogando os recursos muito bem. Cara, não teve como a Cloud9 se adaptar. Você ainda comentou que eu senti que o Ox ele precisava ter trazido essa Operator um pouco antes, também ter dominado um pouco mais de espaço, mas mesmo quando ele acabou trazendo a Operator, a G2 se jogou pro outro lado. E a calma que eles tinham, né? De fazer as passagens e tudo mais. No começo entrou um pouco fria, foi o que a gente comentou depois que veio o pause do Josh RT. Eles conseguiram entender como fazer essa composição funcionar, né? Como punir também a equipe da Cloud9 e quando virou o lado ali, a G2 mais uma vez sendo superior e trabalhando muito bem nos recursos. Olha aí, né, cara, o Oxy 8/17, realmente bem abaixo do que a gente costuma ver ele jogando. E até sobre esse lance da Operator, eles acabam tendo ali uma economia marromeno, fazem uma Guardian, e aí são 3 rounds em sequência da G2, que depois a Cloud9 pontua uma vez, e aí a hora que ia começar a construir a economia, tomou mais um caminhão de rounds em sequência, acho que 4 rounds nos últimos 4 aí da primeira metade. Então, ficou difícil para ele pegar essa Operator e, de novo, acho que dentro do possível, ele estava com a proposta, com a ideia correta. A Cloud9 estava com talvez a proposta mais correta de tentar buscar esse contato mais cedo. Venceu em primeiras eliminações, a gente está vendo agora. Então acho que isso também diz um pouco sobre essa questão, de eles tentarem propor jogo mais cedo, mas talvez não tenha sido agressivo o suficiente, ou nas trocas realmente não estava dando certo. Só 2 jogadores não era o suficiente. A única vez que eles quebraram o meio foi naquele round econômico forçadinho, que funcionou, mas depois não quebraram tanto esse ritmo de jogo. E a G2, mesmo quando esse tipo de agressividade acontecia, sabia se portar e jogar depois. E eu sinto que, cara, a equipe da G2 sabia muito bem o momento de se movimentar, né? Principalmente quando estava no lado de ataque. A gente até comentou que teve alguns momentos ali que parecia que a Cloud9 não sabia o que estava fazendo, porque vem domínio de um lado do mapa, depois eles voltam, dominam o outro lado, o famoso pêndulo que a gente fala, né? E a equipe da Cloud9 tinha que pegar alguma informação, mas ainda assim ficava um pouco com medo de abrir a mira e ter todos os jogadores da G2, então foi bem jogada, e é o que você falou, era mapa de escolha da equipe da Cloud9, então eu esperava ter visto um jogo talvez um pouco mais disputado, um pouco mais assíduo, mas ainda assim tem muito jogo pela frente. A gente vai para uma Raven daqui a pouco, que também é um mapa que ambos os times jogaram, ambos os times mostraram um bom rendimento, então tô ansioso para ver o que eles vão trazer pra gente. Vai ser nessa Raven, então, quem sabe a decisão não só da série, mas de novo, de se o MIBR ainda tem chance de pegar a Seed 1, primeiro lugar do grupo, ou então se já não tem mais essa chance. Vamos ver essa Raven depois do intervalo, não sai daí.
Red Bull te dá asas. You know what to do with it. Come here, baby. And if I get it all, you just promise that you would be good to me. Be good to me. Tonight, you show your hand, I'll show mine. Show me yours, mine. Baby, baby, baby. Tonight, I know you want me, so step up, baby, fall in line. Do right because I know what I'm looking for. Running out of time, know you want mine. Time to change my mind. Slow it down to what I like. Ooh, baby, I know I'm the one. If you want a good thing, why you standing over there, huh? If I gave it all to you, would you know what to do with it? Come here, baby. And if I get it all, you just promise that you would be good to me. Be good to me. Sexy, cool, I know how to love me. I'm my own deepest fantasy. I need you to prove, yeah, that you can do it better than me. Running out of time, know you want mine. Time to change my mind. Slow it down to what I like. Ooh, baby, I know I'm the one. If you want a good thing, why you standing over there, huh? Come on, come on. Just waiting for the first wave of Utah to flood back out, but Valen's just ready! Valen! Tries able to find one, Vic! Oh, fighting like a heli on the side! What an ace out of nowhere, Vic! Estamos de volta e agora para essa Haven, que não é Heaven, hein? Heaven é onde é o paraíso, né? Haven é o esconderijo, é o abrigo. Aulas grátis de inglês pra você. No qual a equipe da G2, que foi escolha da G2 inclusive, jogou 2 vezes, tem 2 vitórias e nenhuma derrota no Stage 1. A equipe da Cloud9 tem uma derrota somente nesse mapa, no Stage 1. Mas o que me chama a atenção, Naper, é que é um mapa que tem 3 bans da Cloud9. Então acho que a G2 foi nisso mesmo. Falou, mano, os caras estavam banindo, agora não baniram, vamos nesse mapa e já era. Eu acho que inclusive tem um ponto de confiança, que é o lance que a gente comentou que os dois times jogaram contra o MBR, né? A diferença é que a equipe da G2 acaba vencendo no overtime, que foi um jogo insano, e a Cloud9 que acabou perdendo, né? Mas ainda assim foi um jogaço, acho que é um mapa que os dois times gostam de jogar, apesar de você comentar, né, que a Cloud9 vinha banindo, eu acho que tem toda uma estratégia, um antitático por trás. E essa G2, que agora, claro, pode fechar a série em 2-0 na Haven, chega para essa série invicta no ano no VCT Américas. Perdeu no Masters, beleza, lá em Bangkok, perdeu para T1, mas foi um jogo extremamente apertado, né? E, mais uma vez, não perdeu série desde então, e talvez não perca, assim, pelo menos hoje não acho que vai perder, pelo que tá acontecendo. Depois em playoffs também chegam franco favoritos para conseguir copar. Que é isso, cara? Cara, eu acho que se a gente for falar do VCT Américas, os únicos times que colocaram a G2 nesse limite foi a própria Sentinels no final do kickoff, que foi aqueles 5 mapas insanos. Depois foi o próprio MBR, né, que teve chance de ganhar a série, foi muito disputado. E a própria Leviathan na semana passada, mas teve aquilo que o Jonathan falou, de ser um jogo extremamente diferente da equipe, talvez o pior jogo que eles tiveram durante o ano. Mas ainda assim, cara, a G2 é um time que sabe muito bem jogar e por isso que eles estão invictos. Eu acho que a resiliência que eles têm, né, a calma de conseguir se manter, o mental, a gente fala muito sobre a pressão e tudo mais.
mais, acho que eles estão conseguindo abordar isso de uma maneira positiva, né? E isso a gente fala muito sobre todos os jogadores acabarem aparecendo, a gente falava muito do Jaldmon, mas se a gente for pensar, a última série ele nem precisou aparecer tanto, não fica tão dependente dele, então é uma G2 que é embaçada, cara. Pra ganhar desses caras, não sei, ou vai ter que fazer o meta da T1, tentando cortar um pouco mais, mas os caras estão realmente ditando o meta, cara, e sendo imbatíveis aqui no América. É muito embaçado, porque a comissão técnica consegue manter os caras à frente do que tá acontecendo, na vanguarda. Individualmente é todo mundo muito bom, taticamente é todo mundo muito bom. Niang, coordenação, sabe aquele meme do, pô, tal time tem que melhorar isso pra ganhar, né? A G2 é esse meme, só que é o contrário. Os caras já são bons em tudo que você puder falar. A G2, ela entendeu algum segredo, cara, que nenhum outro time até agora conseguiu entender. A gente tá vendo várias equipes, até mesmo no EMEA, estão tentando adaptar agora o segundo duelista mais uma vez. E foi talvez uma solução que funcionou pra T1. Dá pra falar que a T1 é o melhor time do mundo depois de ter ganhado da G2 ali? Eu tenho minhas dúvidas, caras, até porque a G2 pra mim deu uma leve chocada nessa grande final. Mas mesmo assim, a maneira como a G2 joga o Valorant de agora é uma maneira completamente diferente do que a gente estava acostumado a assistir ao longo de todos esses anos. Entende muito bem como gastar as habilidades, entende muito bem como mudar a composição. A gente viu o Jaldmon jogando de Waylay até mesmo na Ascent. Vamos ver agora se nessa Raven, Tonelão, vai ter alguma surpresa na composição mais uma vez. É, cara, pensando na composição da G2 para essa Raven, eles jogaram de Astra, Brit, Terro, Vice e Yoru, né? Então vamos ver se vão manter ou não. Em geral, eles têm mantido, têm feito essa manutenção aí dos seus agentes, da sua composição nos mapas em geral, né? E tá aí, inclusive, essa manutenção da equipe da G2, V7. E vamos ver se a Cloud9, ela sim, vai mudar alguma coisa ou não. Tá aí, corre vocês dois pra cabine aqui com a gente, vambora! E você que tá em casa, vem na torcida, porque pra gente a Cloud9 ganhar é vantagem, mas o time da G2 está dando um spam, um amasso, um atropelo, chame como você quiser. Mas a situação é aquele tipo que a galera fecha o olho pra não ver. Ainda tem uma situação também, V7, que a gente estava discutindo sobre essa G2 invicta, né? E não é um time que você fala, não, pô, mas ganhou alguns jogos aí porque os outros times acabaram mudando, e os outros times estavam numa situação pior, e os outros times que não estavam tão legais. Não, cara. Você vê todos os jogos, é sempre mérito muito grande da equipe da G2. E vamos que vamos pro Pistol, então. A equipe agora da Cloud9 também não muda de composição, as mesmas compos que eles já trouxeram. Acabaram avançando, Jaco não conseguiu recuar, Diana P veio na treta, consegue fazer pelo menos a troca de abate. Ele tá sem vida nenhuma, mas o Mitch também. Vic passou a paranoia no fundo, na lateral o Leaf veio nessa cobrança, avançou o Vic, trouxe o seu e o Oxy veio atrás dele, xerifado. Busca também o Leaf na pedrada. Spike plantada. 2v4 agora, time da Cloud9 no ataque. Pra tentar fazer a boa, o Valen já diminuiu, o Trent também. É brincadeira isso aqui. Oxy e Net pra poder fazer o seu. Avançou o primeiro, Net tá jogando pro outro lado. Oxy já busca o Valen no cruzado, só tem o Trent. Oxy avançando, o Trent nas costas, já buscou. É um X1, hein, cara, tem míssil. Vai ser obrigado a abrir, mas não vai ter jogo e tá aí. Consegue já buscar o Net e a Cloud9 nesse primeiro round. Cara, deu pra perceber que pelo menos nesse round pistol talvez tenha um pouquinho de antitática, ou já entenderam que a equipe da própria G2 gosta bastante de fazer esse domínio meio, né? Não necessariamente no pistol, mas em alguns momentos da partida eles acabam, né, jogando um pouco mais pra frente, até mesmo pra pensar. E foi uma troca muito rápida. O finalzinho pra mim foi o detalhe, cara. Se talvez o Trent tivesse um pouquinho mais de vida, ele conseguiria punir o Net, mas ainda assim a Cloud9 que não se desespera, né? Faz as trades pontuais, dá tempo pros jogadores da G2 se juntar ali no Spike Site, mas na hora de fazer as trocas eles acabam isolando e aí deu muito certo. E aqui tem que pontuar a Cloud9 mesmo, V7, porque na vez que jogou aqui no primeiro stage, fala pra mim, tiveram 67% de aproveitamento no ataque, somente 25% na defesa, então tem que aproveitar para pontuar aqui. Rapaz, eu diria que esse da defesa tá um pouco baixo, né? Vamos descobrir se eles vão conseguir fazer a boa. 1-0 já pra eles de qualquer maneira. Round Classic do outro lado pro time da G2. Teve skill pra cima do Oxy, travando já desse avanço. Paranoia no fundo. Consegue avançar o Oxy já cobrando 2 eliminações. Vai o time da Cloud9 só fazendo a limpa.
E aqui o Leaf ainda vai ser marcado pelo webcam. Fica difícil para ele trabalhar. O Net vem, fecha. São 4 jogadores vivos para o time da Cloud9 que vai fazer esse 2-0. Round suavinho para Cloud9, relativamente de boa. E você vê que mesmo contra um possível econômico, aliás, impossível não, né? Que a G2 às vezes dá umas forçadas, mete uns loucos. Mas mesmo contra um round que seria complicado para a G2, eles ainda respeitam a primeira smoke na pedra, ainda buscam essa primeira linha de habilidades para conseguir fazer um padrão, para pegar a informação do long A, ver se vai definir para lá mesmo ou não. E a Cloud9 aparentemente não tá em choque, tá se mantendo bem, não tá pulando passos do que fazer dentro do mapa, dentro do começo do round. O Valorant, ele tem essa vantagem, né? Que primeiramente entre mapas você tem um tempo bom para você resetar, pode mudar completamente o jogo entre um mapa e outro. A gente já viu aqui, inclusive na transmissão, quantas vezes com o atropelo de um lado pro segundo virar, a situação ser invertida, e aí o terceiro foi um Deus nos acuda. Então, who knows o que o time da Cloud9 pode fazer aqui. Meu inglês tá bom, Tonel? Tá em dia? Tá top! Ah, então tá bom. Depois nós vamos ter mais aula com você aí. Aí ganhando o time da Cloud9 um pouco a mais de espaço. Já são 2 inimigos no chão. Avançou no fundo do ponto, troca de eliminações mais uma vez. Jonah P consegue cobrar a eliminação, mas é batido logo na sequência. Tá aí, são 3 rounds pro time da Cloud9 que leva o bônus. E olha aí, cara, é bônus round, é o time jogando mais rápido, mais pra frente, mais incisivo, mesmo contra Terro, Brit, Vice e Yoruniang. A G2 não saiu do meta, mas a Cloud9 tá se encontrando. A agressividade da Cloud9 é a chave para esse time também, mesmo com todas as jogadas setadas que a gente já elogiou em outros momentos. Em alguma hora vai precisar que o Oxy apareça um pouco mais, que inclusive tirou agora a sua blusa ali do braço. Pode ser esse o segredo, cara, porque ele tá jogando pra frente e tá conseguindo abrir espaço pro time também. Diogmo já esperando para esse início de round, 3 jogadores da G2 na direção desse A, e o time da Cloud9 dessa vez desacelera, já começa a fazer um ensaio de virada na direção do C. Tá vindo o Siri cedo do outro lado também para tentar comprar um pouco mais de informação. Viu que não tem ninguém, cede espaço. O Leaf cede espaço também o Valen. Vão jogar para retake nesse ponto. É, cara, e mesmo a equipe da G2 perdendo o round armado, né, então agora faz uma combo um pouco mais forçada. Esse espinho do Leaf, ele é absurdo de roubado, e agora a Cloud9 tem um domínio, né, mas como a G2 acaba forçando, tem a chance ainda de tentar elaborar um pouco mais esse retake. Resta saber qual que vai ser a decisão da Cloud9, né, se vai jogar pra frente, tentando impedir, ganhando um pouco mais de tempo. A gente já tá vendo o próprio jogador ali, o Vic, né, segurando a paranoia, e o Mitch segurando o stun. Agora sim, veio um recurso da G2. Veio falha, veio míssil pra cima do Mitch, ele ainda consegue se posicionar, a vantagem de arma nesse ponto mais longo fala muito pro time da Cloud9, e você vê na tela isso acontecendo agora, as eliminações caindo na direção deles. O Jonah P já não tinha o que fazer, e Tonelo, inteligente deles, cara, essa rotação pro C, ponto mais longo, a vantagem de armas grita aqui. Exato, a ideia da G2 também não foi ruim, eles colocaram 2 jogadores na janela para ter o domínio da DD, e caso eles fossem ter a oportunidade de fazer um retake, pelo menos a DD era deles. Se alguém avançasse DD, eles poderiam pegar uma kill, pegar um armamento, se não existia a opção de irem 4 juntinhos tentando fazer uma soma absurda ali, matar alguém que seja, e esse cara da DD joga atrasado, que foi o que eles buscaram fazer, mas a Vice que tava na DD, né, justamente o Leaf, acaba sendo eliminado, e obviamente o restante todo cai na Phantom da equipe da Cloud9, 4-0. A G2 tentou, mas era um round difícil. Bom, 4-0 mais tranquilo pro time da Cloud9, eles estão precisando, ainda mais depois dessa Icebox, desse 13-5 que eles passaram. Veio onda trovejante, avançou, o Mitch busca, eliminação em cima do Valen, vai caindo a Armagedon, o Mitch vai pagar com a própria vida ainda do outro lado, socão pra cima dele. Olha o Trent nas costas, já buscou eliminação em cima do Oxy, o drone passou, ficou marcado, Diogmo jogando do lado dele aqui. Já teve essa jaula colocada na conexão pra janelão. 2 jogadores dentro do ponto, o Leaf veio nas costas, troca em cima dele, o Net agora esperando essa saída do Jonah P. Teve clarão, o Diogmo abrindo do outro lado, buscando esse abate. Ele mesmo vem fechar mais um, e é o primeiro round da G2. E a primeira decisão da Cloud9 foi legal. Você usa o ultimate do Brit, pega DD pra você. Talvez imaginavam que tinha um jogador ali um pouquinho mais à frente, mas daí pra frente não houve progressão no C. Beleza que passou Armagedon, mas não houve progressão em basicamente lugar nenhum. A DD volta pra G2, Niang, e aí a G2 vai encontrando eliminações individuais no Spike Side o tempo todo.
É isso, cara. É uma composição da G2 aqui agora que lembra até um pouco do estilo de jogo que o próprio MBR precisou encaixar. De algumas vezes só givar o spike side sem ninguém morrer, para poder jogar no retake completo, entendendo qual área tem que dominar. Agora mesmo, o setup da Vice inteiro posicionado pra A. Vai ser difícil do jogador segurar. O Zepa tá tentando buscar na fúria do caçador aqui alguma coisa. O Oxy já avançou, busca uma eliminação, 2, Paranoia logo na sequência. Gira, levanta, voa, sai vivo. E agora? Vai abrindo essa smoke, teve varado. Consegue trocar mais um. Que round clean do time da Cloud9. Que é isso, Oxy? Assina o mousepad, irmão. Aí tá lembrando o Prime Oxy, né? O Oxy do ano passado, em alguns momentos. É o esse ano Optimus também. Prime. Nossa senhora, Meu Deus. V7, vai embora daqui, por favor, velho. Mas é isso, uma agressividade absurda, 2 balaças do Oxy, que eram nos caras que estavam jogando, obviamente, pra tentar dar esse contato inicial, passa uma paranoia, mas nem precisou ainda da paranoia. E uma execução rápida de novo da Cloud9 que dá esse ponto pra eles. Essa é a questão. Enquanto eles estão jogando rápido, tá funcionando. Mas aí, Niang, o que vai fazer a G2 agora para impedir esse avanço rápido? Vai jogar full retake, igual você falou, e eu até gosto dessa ideia, porque com o setup, 2 jogadores no spike site, claramente não deu certo. Tá faltando entender um pouco mais de como colocar essa pressão inicial também. Enquanto a Cloud9 estava givando completamente o spike site da Nicebox, aqui a gente vê a G2 fazendo um pouco disso. Então não consegue colocar essa pressão inicial, empurrando os jogadores ou minando um pouco de recurso de um lado e joga retake do outro. Os jogadores da G2 estão sempre pelo menos um tentando solucionar o problema. Nesse caso agora foi o Leaf. E falta um pouco mais de habilidades da G2 exatamente para parar essa entrada rápida. Então os jogadores estão demorando para pegar a info, quando pegam já tá rolando a execução. Mas uma ótima leitura da Cloud9 até então também, de saber ficar mesclando qual lado do mapa vai usar como prioridade para conseguir evitar também essa soma de recursos dos jogadores. E aqui a gente vê uma Cloud9 que acelera de primeiro tempo, mas a G2 realmente, como opção, às vezes é giva, dá o primeiro contato, giva, não precisa perder um jogador, e depois ajuda. Tava de olho aqui, são 4 ultimates pro time da G2, uma na mão do Oxy, Netvic próximos ali também de buscar ultimate para tentar equiparar alguma coisa, mas ainda assim a G2 continua na vantagem. Veio um Exec para parar esse avanço, tem TP pro outro lado ali também do Vic para tentar ficar suave, ele não tem a noção! E paranoico agora é ele com a chegada do Diogmo em cima dele. O Oxy não tá enxergando absolutamente nada. O Jonah foi à frente e buscou essa eliminação. A gente acabou caindo. Vai vir drone, Diog multado. Já vai ver um no recuo, vai ver um jogador também no fundo do longo. Os dois ficaram cegos. Avançam, valem mais à frente. O time da G2 joga nas ultis. Diogmo consegue escapar, forçam a rotação do time da Cloud9. Cloud9 já estudando essa movimentação no DD, mas o DD até então no campeonato Tonelo é uma região sempre da G2, mano. É, e a G2 você vê, ultou na região pra conseguir trazer de volta depois da eliminação do Diogmo e acreditar nesse round. Teve a rotação e o teleporte do Diogmo agora pro outro lado do mapa, mas quem tá segurando o A é um cara de xerife e um cara de Stinger com meia vida. Então não é tão simples também, aí por isso a Cloud9 joga mais lenta pra tentar o contato. Olharam pro lado errado, o Net aproveitou, buscou a xerifada! O time da G2 fazendo milagre, agora é Jonah P contra a Mitch, cada um que se vire! Estão armados, só que o Mitch ainda tem bastante escudo e tem o seu stun, né? Vai stunar pra base, Jonah P ameaçava, não tomou esse stun, o Mitch preocupado com a chegada pelo céu. Vai jogar com medo de novo, Mitch? Ele já foi embora, amigo. Preocupado nas costas, na real, Jonah P vai abrir, vai fazer esse clique, ainda é um ponto difícil de clinar sozinho. Deu tempo do Mitch já virar pra cá. Tá preocupado o Jonah P, puxou facada, veio estando do outro lado, deu a info, vai entrar mirada errado! Ainda recua bem o Mitch no off-angle, vai entrar o Jonah P no tiro, mas não vai dar tempo, irmão! Aí não teve o que o Jonah P fazer e o Mitch jogou correto. Imaginou que o Jonah ia buscar ele primeiro, até porque a Spike estava plantada pro cara conseguir de repente fazer o stun e só aparecer no timing correto e não teve o que fazer. Correu o Mitch, mas pelo menos deu certo o Naper e tá aí mais um ponto para a equipe da Cloud9. Cara, eu ia até comentar que no último jogo que teve da G2 contra a equipe
equipe da Leviathan, teve um round na Lotus que foi basicamente a mesma coisa, né? A Leviathan tava vindo muito bem, a equipe da G2 não tava conseguindo pontuar e eles tinham algumas ults pra trabalhar depois do pause, né? E aí eles acabam acreditando no round, gasta ult, assim como a gente viu o próprio Janapi fazendo aqui. A diferença é que lá eles acabaram vencendo, que eles não conseguem ganhar esse clutch, né? O Mitch jogou muito bem, planta a Spike, recua, faz com que o Janapi tenha que gastar um pouco mais de tempo. E agora teremos o Jaldimo de Operator já pra tentar mudar um pouco dessa primeira metade aqui pra equipe da G2, porque se o Tonelo falou que a equipe da Cloud9 joga melhor do lado de ataque, a equipe da G2 joga melhor do lado da defesa, tendo 71% de win rate. Pode abaixar essa porcentagem. É, agora pode abaixar. Depois desse 6-1 aí, você pode abaixar um pouco essa porcentagem. O Rox avançando, tinha a parede ali do Leaf pra travar o resto do time dele, mas aí ele se perdeu na caixa. A mira não tava marcada, acabou sendo abatido. O Net do outro lado ainda fez a boa. Já vai vir o campo tirando o armamento de todo mundo do Leaf. O Zepa avançou na short, não querem saber, mas o Trent cobrou ele pela lateral. Fica um pouco mais arriscado para os jogadores da Cloud9. Net ainda assim consegue salvar a vida do Mitch, que estava em apuros. Os dois jogadores vão vir pela parte lateral, vem pelo longo ali o Vic. Olha o Trent, mirado, esperando, viu o primeiro, saiu. Tem esse míssil logo no plant, não deu sequência no plant o time da Cloud9. E por isso o Jogmo trocou o armamento dele, ele tava de Operator, foi pra uma Vandal e agora tem espaço pra poder trabalhar, cara. E ninguém sabe dele ainda. O drone avançando, o Trent fazendo bastante barulho, ele viu o primeiro, buscou o Net e agora? Tem Bang disponível, vai fazer a soma no fundo do ponto com o Trent pra poder fazer os dois juntos. Não tem míssil. Essa spike foi plantada, ele tava no fundo do ponto, o Jogmo já buscou o primeiro, ele sabe o segundo, teve o barulho do TP, ainda tá procurando pra onde foi, se foi fake, se não foi. Acaba vendo, mas é o Vic quem busca o primeiro tiro. Tá lá, cara, teleporte, o Spaca deve estar maluco agora, porque você vê, não sabe que é um fake TP, se não é um fake TP, e mais um round caótico, mais um round difícil, quase que o Jogmo consegue trazer esse 2v3 para a equipe da G2, né? Mas tá sendo uma G2 esquisita o jeito que eles estão jogando, cara. Não só por essa não prioridade de entender a hora de jogar o retake, como também as brigas que eles estão escolhendo ter dentro do mapa. É exatamente, se a gente fala do caos dos usos de recursos, que é onde a G2 cresce, é no caos da mira que a Cloud9 vai crescendo. E é exatamente isso que a G2 tá cedendo agora pra Cloud9, cara. Vem dominante na partida, força agora a pausa tática da G2 pra tentar solucionar essa primeira metade ainda, mas uma G2 um pouco irreconhecível na tomada de decisão. Parece que os jogadores estão batendo cabeça, se vai pra frente, se não vai. É a mesma coisa que eu falava da Icebox quando você plantava a bomba. Ou é todo mundo pra frente ou todo mundo pra trás. Aqui parece que cada jogador tá querendo fazer uma coisa diferente e aí fica cada vez mais fácil pra Cloud9, que realmente tá entendendo muito bem essa fraqueza da G2, acelerando o jogo e conseguindo trazer toda essa confiança ali pros jogadores, principalmente pro Oxy. E se você gostaria de saber mais como funciona a comunicação dos jogadores, a gente sabe que os times brasileiros estão passando algumas dificuldades, mas mesmo assim tem comunicação até em inglês do Verno. Então se liga aí no Sega Call toda segunda-feira para você ficar por dentro de toda a comunicação dos times brasileiros. Oh my God, nice to meet you, né? Oh, vai tomando, vai tomando. Mas é, cara, legal demais ver essa coordenação brasileira como ela tá. E concordo, eu acho que o Oxy também tá extremamente solto na partida, né, cara? Você vê que ele tá sempre tentando ir um pouco a mais. E chamando ele a moral tá do time, né? sempre tentando antecipar uma kill e tá conseguindo em grande parte das vezes. E aí, como tá jogando na defesa, a G2 fica com uma economia muito safada, né? É complicado, olha agora a batida. G2, funcionou a batida, Trent já buscando duas eliminações, o Vic consegue parar, mas cai em 3 jogadores da Cloud9. Joga uma em cima dele, que bola! Que pedra que acerta! Vic agora abriu sozinho, o Leaf lá de trás. E o Proibido chegou! Muito parecido com o round que a G2 quase venceu, que é aquele que rola uma jogadinha do Jogmo, né, avançando no meio ali na DD com a sua Stinger, pega uma kill e tudo mais. Então a G2 também é um time muito criativo nessas situações de econômicos para fazer essas batidas e agora quebrar o padrão da Cloud9, que não esperava isso acontecendo. Ponto da G2. O problema é vir logo só na dependência de um pause tático para conseguir solucionar esse problema. Mas pelo menos é o primeiro ponto para tentar trazer essa retomada. Ainda assim, o Cloud9 muito bem na partida, entendendo que tem que colocar pressão nesse lado da A, mas uma G2 mais agressiva também. G2 tentando se achar, eu acho que esse que vai ser o grande argumento aqui para esse time da G2. Cloud9 conseguindo ainda abrir esses espaços, era o round proibido, ainda assim
O time da Cloud9 tem armamento, o G2 agora também tem o seu, tem bastante recurso da Vice jogando na direção desse A. Vem Seri pela parte aqui do Rato para tentar buscar, já viu essa passagem do Vic, eles têm a noção. Avançou o Oxy, tem jardim em cima dele, difícil de andar, ainda assim conseguiu chegar rápido no fundo do ponto. Já buscou a primeira eliminação, o jardim na real abriu depois, o Lipe abriu a mira, buscou 1, 2, 3! Do outro lado atirou no clone, o Janapi vem pra fechar, só sobra o Net. 1v3, não vai ter round! Aí o Net ficou em situação de pancada na Sentinels jogando de sentinela, né? O time dele já tinha tudo de empurrar, ele tem que tentar fazer alguma coisa. Agora, V7, a G2 já tinha se antecipado para correr pra base e depois jogar numa nova soma, num novo retake. O Oxy fez aquilo que eu comentei, vai em busca da kill, ele tá indo até o final para conseguir essa kill, só que o Leaf decide jogar mais cedo. Ele decide aparecer no céu quando o Oxy talvez já tivesse passado informação para sua equipe de que os caras tinham recuado para jogar o retake depois. E essa quebra do Leaf, somada à mirona do Leaf, é que consegue fazer esse round acontecer para a equipe da G2, Napper. E cara, eu acho que um ponto aqui de atenção para a equipe da Cloud9 é que deu pra ver que quando o Oxy ele faz essa passagem, tudo bem, ele tá tentando antecipar e pegar a primeira kill, faltou a smokezinha do Vic no céu, que foi o que deu a brecha pro Leaf aparecer da maneira que ele fez, né? Tinha a nebulosa do próprio Valen ali na entrada, então os jogadores da Cloud9 tinham que furar e permitiu com que o Leaf brilhasse e trouxesse esses 3 kills. A gente percebe, né, cara, na maneira como a G2 ela consegue e tenta encontrar pequenos vacilos da Cloud9 que uma smokezinha faz toda a diferença agora na situação final. Mas força também um pause tático da Cloud9 que pra mim aqui agora é pra parar de ficar forçando tanto a A da maneira que tá forçando. A C tava funcionando demais, cara. Era uma G2 que não tava entendendo como fazer retake nesse spike site. E olha a movimentação da G2 também, né? Tentando colocar já 3 jogadores pra C, talvez prevendo essa possibilidade de adaptação. A gente percebe que o Valim coloca 4 estrelas separadas já dentro do mapa para tentar ajudar, para tentar evitar. Mas mesmo o Leaf por ali, se continuar somando pelo menos com os jogadores ali, o Jodmo, que já tá junto com ele, para tentar atrasar um pouco mais a entrada, existe um mundo aqui da G2 ainda fazer uma primeira metade boa. O time da Cloud9 tá estacando na direção do A, sendo que o time da G2 meio que previu que eles talvez fossem fazer um C. Só que tá com o armamento quebrado, né, velho? O time da Cloud9, então vão jogar um pouco mais nesse contato. Você vê que o Oxy já consegue avançar. Busca esse abate em cima do Leaf, vai abrir. Quanta smoke, o primeiro! O segundo não levou. Ainda assim consegue vir à frente aqui o Mitch. Teleporte lá pra parte da areia embaixo. Essa Spike vai no chão, o time da Cloud9 consegue o espaço que queria. Busca armamento também, o Zepa agora pra poder jogar. O Trent tem Armagedon, tá jogando lá em cima do ponto. E agora a smoke veio. Conseguiu dividir todo mundo, teve missão mais à frente, foi obrigado a recuar, fez o drop o Trent, já achou o primeiro. Na troca ele abriu na sequência, o Valen veio e cobrou a eliminação em cima dele. Vai sair de ladinho, mas o Net tava esperando. Janapi ainda dançando, tentando buscar os jogadores adversários. O time da Cloud9 consegue fazer um bom round e tá aí, eles vão levar o econômico. Mais um econômico no jogo, só que dessa vez o econômico para Cloud9. Eu ia falar que se fossem 5 pontos aí na defesa para G2, tava até relativamente tranquilo, mas agora 4 pontos pode dar uma azedada. E muito daquilo que eu comentei, olha como o Oxy tá indo buscar a kill o mais pra frente possível, cara. Só que logo na sequência, né, a coisa acaba azedando. Acho que não só porque cai a Vice primeiro, e aí o setup da Vice, que era o que ganharia tempo pra chegada da G2, não tem mais. E também porque o Jogmo, quando cai essa Vice, ele era o primeiro ponto de contato pro teleporte. Ele não ia conseguir correr dali, então ele tinha que tentar pegar algumas kills fazendo valer o armamento, coisa que ele acaba não conseguindo também. Depois o retake fica mais difícil. Olha o Net agora, filho. Já inclusive mostrou a careca, vai pingar os jogadores adversários e vai trazer informação da onde estão os jogadores da G2. Sem ultimate o Jogmo também, ele tinha, mas tentou o pick primeiro, morreu e agora fica sem. Net tem a noção que os players não estão pra cá, pelo menos ele sabe que tem a Vice do Leaf do lado de cá, então ele imagina que tem esse recurso. Você vê que ele tá tentando comprar esse espaço com muito cuidado, veio falha de um lado, veio falha de outro. Leaf ainda quietinho, o Net acabou correndo, o Janapi abrindo a base. E agora vai avançar o Oxy. Vale comprou espaço na smoke, o Oxy veio na short, garante essa eliminação, abre pro C. São 3 jogadores já da Cloud9. O Mitch ainda buscando a eliminação em cima do Janapi, facilita. Cloud9 querendo virar esse 9-3.
Vai tentar chegar nas costas aqui o Leaf. O Mitch tá virado pro outro lado. Preocupação dele no meio desse caminho. Vai chegar no fundo do ponto. Aqui o Trent, pode ter sido essa eliminação que faz a vantagem para eles virarem. olha O Leaf desistiu da onde ele ia passar, tá chegando, já buscou o primeiro, o Mitch nem tá olhando, acabou caindo, armamento, olha o Leaf! Veio pra tirar a arma, mas o Vic tá no fundo do ponto, o teammate gasta a toa do Leaf. Acabou o tempo. A Spike não vai dar, o Vic sabe disso, acabou o round. E a Cloud9 que tomou no primeiro, vai fazer a virada no clutch e no 9-3 em cima da G2. Tá aí respeitando a parte estatística também, né? Que falava que tinha um aproveitamento muito melhor aí no ataque, a equipe da Cloud9. E agora, cara, em mais uma tentativa de doideira, né? Mas acaba que a Cloud9 faz a boa primeiro e usa muito bem também essa falta do Jogmo logo no começo. Dessa vez foi a G2 que caiu no fake. Não estamos acostumados a ver isso, mas aconteceu. É isso aí, tá lá. Você vê que ele até ficou confuso ali, falou, meu Deus, como é que ele tá aqui, Melão? Eu não sei, mas eu sei onde é que você tá, Melão. Fala comigo, amigo. Tô aqui, V7, em cima do palco. E, mano, que insano tá esse jogo, hein? Depois do primeiro mapa, eu achei que ia morder minha língua, que ia ser o atropelo da G2. Mas a Cloud9 está nos deixando sonhar, entendeu? Estamos sonhando. E, cara, hoje a casa tá cheia, a arena tá lotada. E pela primeira vez que eu consigo me recordar que a G2 não tem maioria da torcida. Então estamos aqui jogando o público tá com nós, entendeu? O público tá pro Cloud9, que ao mesmo tempo tá pro MBR. Tem brasileiros aqui também torcendo pelo Brasil, fazendo barulho. Não fazem muito barulho não, o pessoal tá meio quietinho. Mas é isso. Cloud9 vibrando muito aqui, V7. Vamos vibrando com ele, mas tô vibrando meio no sigilo, porque se meus amigos da G2 vêm aqui, eles vão ficar bravos comigo. Eu quero manter ali, né, essa amizade com geral, pra levar conteúdinho, tá ligado? Você para de ser falso, Melão. Tem que torcer aqui pra Cloud9, que é pra ajudar a gente, amigo. Pelo amor de Deus. Pelo menos, Tonela, se a Cloud9 vira essa série aqui e leva, a boa eles já fizeram, irmão. Que vai ser o 2-1, pô. Cara, a parada é o seguinte, amigos, VCT Américas à parte, né? Exato. Classificação à parte. O Melão pode continuar amigo dos caras. Os caras são resenha pra Eu tô na caramba. dúvida até agora uma coisa, Tonela. Mas a torcida é outra parada. Quem que pagou a pizza lá? Então, não sei, acho que não teve a pizza, Eles né? não pagaram? Não, Não, eles eu acho fazem o que negócio teve e não a pizza. Acho fazem, que pô. não teve Pelo a amor de pizza. Deus, Não, cara. lá, ninguém pagou a Ah lá, o pizza, Niang não, falando é. que ninguém pagou pizza. Não, essa pizza era só se acertasse Agora você ali, entendeu por que exato. ele queria fazer com você hoje o rolê ali no palco da pizza? Ele queria fazer nós pagar a pizza, que É, eles não eu acho que é pagaram. isso aí mesmo, os caras estão com dificuldade lá, né? Que situação, né, Que V7? triste, né, velho? Que Os caras em situação, LA, em Los triste, sem Angeles, pizza, lá de poxa. boa, pô, que sacanagem. Mas tá aí, 9-3, difícil da G2 voltar, a Naper trouxe a estatística também, né? Então agora a gente vai pro lado mais fraco de ambas as equipes. E de novo, eu acho que se fosse um 8-4, um 7-5, ganha o pistol, você tá no jogo. Agora, esse 9-3 é bastante complicado, especialmente com a individualidade que a Cloud9 tá mostrando agora. Mas se você pensar, se a G2 vence esse pistol, vence o Economic e vence o bônus, já é um 9-6 aí. O 3 já pra engana. somar, exatamente. O 3 engana, rapaziada. E lembrando como é que era a porcentagem da Cloud9 na defesa? 20 e... Pouco. É, então. 20 Existe um mundo que a Cloud9 aqui dá aquelas erradas. Esse mundo existe. Os números falam alto nem sempre é verdade, mas eles falam. E agora, caiu no fio, né, amigo? Vai ter que recuar o Valen ali. Zepa vai trabalhando um pouco mais. Oxy dentro do ponto, tentando fazer o seu. Acabou essa smoke, vai tomando a eliminação. Só que a Cloud9 ainda consegue buscar mais 2. Agachou o Jorginho, o Mitch agacha junto. Busca 2 abates e aí sim, o time da Cloud9 vai fazendo a boa pra eles. Só sobrou o Leaf sozinho pra tentar fazer alguma coisa, mas ficou completamente vendido e perdido. Se fosse Ghost, tinha chance, mas nessa Classic aí não tem não. E, cara, você vê a intenção da equipe da Cloud9 de entender essa composição da equipe das G2, que é muito recurso, se eles colocam essa spike no chão, o Trent geralmente joga muito mais pra trás, que na hora que eles fazem a passagem, todo mundo soma junto. Que isso, Leaf? Que isso, Leaf? Ele ainda me assustou aqui, Niang, pelo amor de Deus, cara. Muita mira envolvida do Leaf, cara, mas estava difícil demais de conseguir ganhar esse 1x4. A Cloud9 teria que entregar muito, e a Cloud9 entendeu. A Naper falou agora perfeitamente o que parece ter sido a conversa no pós-primeiro mapa. Vamos somar rápido, não vamos deixar os jogadores da G2 fazerem o plano deles, tentar plantar spike, se posicionar, posicionar todas as habilidades, fazer pixel. E é exatamente agora o que a Cloud9 acelera, até mesmo no retake, para não dar espaço dessa G2 respirar.
Cara, eu tava dando uma olhada aqui, Tonelo. Eu tava comentando agora aqui na cabeça. Eu tô adorando o que a Cloud9 tá fazendo pra dar uma moral pro outro. Que isso? Ô, Jorginho! Olha pro lado, Jorginho! O Oxy pegou 3, atropelou. Tudo bem que tem diferença de armamento, mas o Leaf tá até forçado. Mas a G2 inteira forçou. Veio mais um, o Oxy faz o 4K. Ó, perfeitinha. E isso aqui é inacreditável. E V7, eu já vi situações nas quais o Oxy começou a matar muito, que o time começou a gritar, e aí os caras começam a jogar de uma maneira insana. Você vê, a jogada do Oxy também para aproveitar essa Guardian era justamente antecipar o máximo possível. Ele apertou W com a faca na mão assim que a barreira caiu, Ele para virou que ele uma pudesse sagadinha ali, chegar, exato, para que ele pudesse chegar antes da smoke da pedra cair. Então ele conseguiu ter visão dos caras no fade dessa smoke. E quando ele mata o primeiro, ele pode avançar para pegar o segundo. O Jog não tava com coisa na mão, ele tava com habilidade na mão, foi muito rápido. E ele tá assim o mapa inteiro. Eu tô falando isso faz uma cota, ele tá jogando assim, ele tá querendo ir para cima. Tá dando certo. Aqui é o Ox Kaioken, né, velho? Já virou o Super Saiyajin 1 ali no grito. Jogman ainda consegue buscar o Zepa nesse momento, faz a boa, já dá o TP pra longe, chamou a atenção que queria do outro lado do mapa. Ainda fica bocado por lá o Leaf pra atrapalhar um pouco das rotações. Ouvir também a movimentação adversária, tem parede dele nas costas, o Oxy vai avançar por ela ali, ele não tem muito por onde fugir. E os jogadores da G2 voltaram pra lá. Jorginho, inclusive, buscando o net no meio desse pagode todo. Jonapi veio na mira, Oxy de novo, ele fazendo a diferença. E agora vai entender que tem cara chegando da DD? Tem 3 ainda, né? Não é nem só um. Abriu 2, a troca de eliminações, a vantagem fica pro time da G2. Mitch e Vic vão ser obrigados a jogar contra 3 jogadores do outro lado, também com armamento. E V7, você tem um cara que tá trazendo esperança pra G2 com o suporte do time, porque na maioria das vezes essas plays são de batidas, né? Mas é o Jogman, porque ele tá fazendo uma play quase de reina. Ele tá avançando com esse Yoru e não ficando pra tentar um pique, alguma coisa. Ele tá realmente indo ao máximo pra frente possível pra também tentar surpreender, assim como o Oxy tá fazendo, e depois voltando no teleporte ou se mantendo à frente pra conseguir criar espaço. E tá aí. 4 eliminações do Jogmo num round importantíssimo para a equipe da G2, né, Andy? Precisava começar a jogar um pouco mais pra frente também, buscando um pouco dessas kills, né? E é exatamente a maneira agressiva que o Jogmo consegue encaixar que consegue trazer um pouco mais dessa tranquilidade. Então não só a passagem e também a pressão que vai colocando em diversos lugares dentro do mapa, mas também as kills que pega o Jogmo agora consegue deixar um pouco mais tranquilo. Ainda falta bastante, cara, pra ser a G2 que a gente espera. Uma Cloud9 que vem jogando muito bem, que inclusive surpreendendo aqui no stage também, essa é a primeira vez que a equipe da G2 não tem a torcida ao seu favor, cara. A torcida aqui no stage tá torcendo demais pra Cloud9. Oxy já buscou o primeiro, justamente a eliminação em cima do Jorginho, que é quem tá fazendo muito pro time da G2. Abriu, foi buscar mais um. O dash ativado, ele consegue reposicionar, veio o Mitch em cima dele, o Mitch abriu pelo outro lado, já buscando a eliminação em cima do Trent. Tá sozinho o Leaf dentro do A, fica um pouco mais atrás ali o Zepa esperando. Cara, e o tanto que o Oxy ele é ensaboado, né? Ele faz esse avanço meio, pega aqui em cima do Jogmo, vai até a janela, não toma 1 de dano e consegue se reposicionar, né? E ó, a leitura da G2 aqui já é entrar pro Spike Site da A, que a Cloud9 já assumiu que vai ser o retake, só que olha o Leaf. Já deu o ping, o Mitch conseguiu chegar primeiro na mira, tira esse HS, tava avançando o Oxy, a vida dele foi embora. São 2 jogadores contra 5 ainda. Drone passado, Jonapi jogando no contato, Net já busca essa eliminação em cima dele. Abriu o Zerp e a Cloud9 vem pro 12º round. E aqui esquece tudo, Tonelo. Inverte tudo, porque a Cloud9 que está atropelando a G2. E se de um lado foi por conta da agressividade do Jogmo que as coisas começaram não a melhorar, mas a ter um pouco de esperança, a Cloud9 falou, beleza então, mano, então vai ser 2 vezes agressividade. Foram buscar os caras no janelão. Ou passaria alguém feno, ou passaria alguém janelão. Se não tivesse ninguém naquele momento, você conseguiria encurtar o mapa depois, jogar pras costas, pinçando eles no rato, pinçando pro corredor da AL, pinçando dentro do Spike Site. Era só o cara do Spike Site A não morrer. E a Cloud9 entende isso, ainda naquela briga absurda, vai lá, consegue finalizar os caras, pega eliminações, V7, 12-4. E agora já azedou. Vamos pra esse terceiro mapa, vamos pra Pérola. Pearl já chega pra nós, se continuar nesse ritmo, a não ser que a G2 faça uma loucura em Raven.
Jogmo de ult, já garantiu essas informações, abriu, jogou clone, foi à frente, o Kagebushin já foi de base. Teve uma carambada de recurso ali atrás para impedir essa movimentação do time agora da E o Liv tem Cloud9. ult, hein? Já veio o teammate dele. Os jogadores da Cloud9 correram. Jogmo consegue comprar esse ângulo, mas ele tá de skill na mão. Na frente dele, o Oxy quase leva essa eliminação no short. O Valen ainda buscando o Oxy. Já consegue trazer um pouco mais, o Zepo ainda consegue trazer o Janapi. Acabou ficando atrás da caixa, Valen cruzado nessa mira aqui, tentando fazer a boa, tentando trazer atenção. Só que o Leaf caiu, a Cloud9 tá vindo pra fechar esse mapa. Tem míssil do outro lado, só que a metadinha já foi. Vai cair o primeiro, mas não importa, porque tá lá. O time da Cloud9 inverte completamente a cena, Niang. 1-1, tudo igual nessa série, meu amigo. E a torcida vibra demais por aqui,